E aí, meus amigos, o que é que esperar, né, da crise financeira, enfim, do ano de 2026 do Paysandu, né? O Paysandu que larga aí como o grande time, obviamente, independente de quem vai contratar, da crise financeira, se a Série C tá ou não tá mais competitivo. Obviamente que o Paysandu sempre, quando entrar numa competição de Série C, sobretudo, vai ser favorito, muito embora, claro, a gente saiba que não é tão simples assim, tá? Mas bora bater um papo aí sobre essa questão financeira do Paysandu para 2026, rapidinho aí depois da vinheta. Galera, não se esquece aí, por favor, de dar o like e se inscrever no canal, né? Já se inscreve aí no canal Central Papão, né? Para não perder nenhuma notícia do bicolor paraense, né? Bem, o grande desafio, né? Apesar da história de que o Paysandu sim é um dos favoritos e sim, eu sei que não é tão simples, eu sei que cada vez mais o futebol está profissional, mas obviamente que ainda assim, galera, a gente não pode também supervalorizar uma Série C, tá? Claro que é muito diferente de uma Série C de 10 anos atrás. Só para lembrar, a Série B que a gente disputou em 2025, que o Paysandu conseguiu cair em uma Série B super, né, super acessível, cara. Olha o time que estava no G4. Goiás e Criciúma estavam no G4. Para vocês verem o nível, né? Quem assistiu minimamente os jogos desses dois times aí viu o nível que esses times estavam para poder conquistar, estar ali muito próximo do G4, né? Então, tudo bem, eu sei que não é simples, mas devagar também, né? De achar que a Série C é um monstro. Pode acontecer de Deus o livre o Paysandu cair? Pode, mas assim, não creio que isso seja possível, primeiro porque a Série C só tem dois rebaixados esse ano aí de 2026. Então, além desse motivo, né, de só cair dois, né, a gente não pode superestimar a Série C. Assim como a gente não pode subestimar, a gente também não pode superestimar, né? Um outro ponto, né, e claro, sem perder de vista que, obviamente, um time organizado é muito mais fácil, né, fica muito mais acessível o acesso, para ser aqui utilizar de um pleonasmo sobre acesso. Só para lembrar, a Ponte Preta em 2025 garantiu o acesso, inclusive com 3 rodadas de antecedência naquele quadrangular, com 3 meses de salário atrasado. O Avaí na Série B ficou todo o tempo em meio de tabela e às vezes até flertava com o G4, com meses de salário e até com direito de imagem atrasado. O que eu quero dizer com isso? Eu estou incentivando e dizendo que a gente tem que continuar com salário atrasado? Obviamente que não. Eu quero dizer que isso não importa? Também, obviamente que não. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que, infelizmente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Infelizmente, né? É claro que em outros tempos isso era pior, mas ainda remanesce, né? Esse amadorismo no futebol, sobretudo em times de Série B e Série C, ele ainda remanesce, né? E vou além, tá? Não é só Série B e Série C. Se a gente for lá para a Série A, só para lembrar, o Galo, né? O Atlético Mineiro, que é uma SAF bilionária, teve problemas com salários esse ano. Os times lá de meio de tabela têm essa dificuldade financeira. Então, Paysandu, né, não vai ser diferente, né? O Vila Nova, que tem um super CT, é um clube, né, a ser copiado, inclusive. O presidente reclamou de dificuldade financeira esse ano. Então, é, dizer que, muito embora esse vai ser um grande desafio e a gente tem que primar para cada vez mais ter uma gestão de arrecadação financeira com uma responsabilidade fiscal, e dizer que isso não é novidade nem mesmo em times de Série A, né? Uma vez, inclusive, eu vi o presidente Maurício Ettinger e outro presidente da Série B do Atlético Goianiense que ele diz o seguinte, ó: claro que é bom estar, no caso a gente está na C, claro que é bom a gente estar na B, ou quando a gente está na B, claro que é bom acessar a Série A. Só que tem um probleminha, principalmente em relação a calendário agora esse ano. Quando você está na Série C, o teu calendário é de abril até no máximo ali outubro para quem for avançando, né? Ou seja, tu tem ali cerca de 6 meses cheio, embora tu tenha antes o regional, tu tenha ali essas copas regionais também, Copa do Brasil, que no máximo clubes de Série C vão até a quarta fase, que na quinta fase, sobretudo esse ano, devem entrar os clubes de Série A. Então, tu tem um período cheio mesmo para o que importa, 6 meses.
E a Série A esse ano vai ser praticamente os 12 meses de Série A. E a Série B vão ser ali praticamente de 10 meses, já descontado ali um mês na Copa do Mundo. Então, se por um lado é muito bom, e obviamente a gente quer estar na B ou quer estar na A, mas por outro lado, no aspecto financeiro, isso pesa muito, porque tu tem um tempo maior, né, uma temporada mais esticada, com um custo muito maior. Em relação à Série C, você tem a queda de arrecadação, por outro lado, os custos são menores, né? E a temporada ela também é muito mais encurtada, né? Então, claro, a gente quer estar na Série B, na Série A, mas não perder de vista, como a gente está falando aqui sobre grana, não perder de vista que isso aí também é importante para a gente ter em mente, né? Então, claro, o Paysandu tem que se organizar, né? Há uma promessa aí de que com essa divisão, né, em que o Roger virou uma espécie de monarca e o Alberto Maia virou uma espécie de primeiro-ministro, né? Então, há uma conversa de bastidor que o Roger resolveria a questão, as pendências financeiras de 2025 com jogadores que pedem rescisão indireta por conta de atrasos de obrigações remuneratórias. E essa equipe que assumiu essa coordenação, ela se responsabilizaria por pagar em dia, né, o Alberto Maia, que é o grande coordenador dessa comissão, ele, um dos pilares dele é dizer, olha, a gente quer pagar em dia em 2026, exatamente para que a gente tenha credibilidade, para que o clube recupere essa credibilidade, né? E aí, se subir para uma Série B, volte com uma nova credibilidade, né? Porque a gente não pode negar, galera. Grupo de Zap, né? Não tem os grupos de Zap de amigo, tem um grupo de Zap de jogador de futebol, cara. Não tem mais aquela de que, eu quero jogar em Paysandu ou em Remo, porque a camisa. Tu acha que hoje em dia o jogador de futebol ele prefere jogar em um Paysandu da vida ou em um Retrô da vida, né? Que é muito mais saudável financeiramente. Indo lá para a Série A, né? Tu acha que o cara prefere jogar em um Mirassol da vida ou num clube do Remo da vida ou num Vitória da vida, né? Claro que ele quer jogar num Mirassol da vida, que tem muito mais estrutura, os salários prêmio de bonificação, não é a mesma coisa que vale para a Série A, vale para a Série C e vale para a Série B. Então, é urgente que o Paysandu recupere, né, essa imagem, né? O Paysandu até, inclusive com a Novos Rumos, chegou a ter essa credibilidade durante um tempo com esse grupo político que está no Paysandu, mas agora jogou na vala, né? Com o fim da Série B de 2025, a gente acabou jogando essa imagem na vala, né? Isso tudo é aquela famosa bola de neve, né? Se adiantou receitas em 2024 para fazer o clube permanecer na B, isso já criou uma bola de neve que teve um transfer ban em 2025. Depois se tentou um outro cavalo de pau, né? Oferecendo bichos e contratando jogadores. 10, parecendo o jogo, contratou 11 jogadores naquela mini janela do Mundial. E agora a bola de neve estourou, né? Com o não acesso do clube, a bola de neve estourou. Então, é aquela história, pessoal. A gente quer acesso, legal, queremos acesso, queremos resultado esportivo, mas a gente tem que ter muito cuidado. Tentaram a todo custo manter o time na Série B. Olha aí no que dá. Porque uma coisa é você, beleza, a gente caiu, não deu certo, mas a gente está com um projeto financeiro saudável. Logo, logo a gente vai voltar e logo, logo, quem sabe, a gente vai lá para a Série A e tentar brigar na parte de baixo da tabela, que infelizmente esse, né, esse a curto, a médio prazo é o objetivo que dá para alcançar, né, médio e longo prazo em clubes do norte. Mas não, né, se tentou manter a todo custo na Série B, não deu certo, poderia ter dado certo, e agora a gente está aí nessa dificuldade financeira, né? E é o que eu falei para vocês, a gente não tem esse farol, né? Enquanto que no Nordeste havia esse farol, né? De um Fortaleza, por exemplo. No Norte a gente não tem esse farol, né? Tem um rival que obviamente acabou subindo por méritos próprios, mas a gente não tem esse farol também de, nossa, um projeto, um grande CT do outro lado do rival, ou mesmo de clubes menores que se propuseram a iniciar um projeto como esse, como o Águia de Marabá, como alguns clubes do interior, que não passou de 1 ou 2 anos, né? Então, infelizmente, no norte, como geral, o Amazonas, que era também um início ali de um associativo, meio associativo com uma cara de SAF, que agora virou SAF, também acabou se incluindo aí mais lençóis. Então, a gente não tem esse farol, infelizmente, na região norte, né? Quem sabe, eu já até bati um outro papo, e aí a gente vai deixar esse vídeo para uma outra resenha, se o rival conseguir se manter, né, o Remo se manter na A, ou cair para B com uma certa grana se estruturar, talvez isso os outros clubes possam ir ao reboque, né, porque a torcida
vai cobrar, a torcida do Amazonas, lá do estado do Amazonas, e obviamente a gente aqui do Paysandu, a cobrança vai ser maior e talvez isso seja uma locomotiva ainda. Mas infelizmente, nem mesmo o Remo, que ascendeu para a Série A, tem esse projeto de responsabilidade financeira, estruturação, né? Tá tudo muito no início agora, né? Mas especificamente aqui o Paysandu é a gente tentar se reorganizar em 2026, negociar com quem foi embora em 25, né? Não deixar isso virar uma bola de neve na justiça aí do trabalho, né? E lembrar e saber que em 2026, galera, não vai ser tudo flores. Se por um lado a gente não superestima a Série C, ai meu Deus, diretoria incompetente, o Paysandu vai cair, o que é verdade, a diretoria infelizmente deu sinais que não tem certa competência na questão esportiva. Se por um lado a gente tem que se preocupar com isso, por outro a gente não pode superestimar também uma Série C como essa, né? Só para lembrar, a Série C tem Alta Floresta, tem Figueirense que está em Margens de Lençóis, também tem o Santa Cruz, para lembrar, que virou SAF agora, mas teve dificuldade financeira quando já estava encaminhada a SAF no final da Série D. Então, calma lá, né? Cuidado com o Andor de Barros, mas a gente também não pode esperar grande temporada, né? Grandes contratações em 26 do Paysandu. Mas sim, creio que o Paysandu entra como um favorito, a despeito de tudo isso, a despeito de toda a crise financeira. Mas quero ver aqui teu comentário, né? O que é que tu acha? Acha que o Paysandu é o favorito, né? Enfim, ou esse ano de 2026 é segurar a grana, né? Tentar se reajustar para voltar em 27. Quero ver aqui teu comentário. Beleza? Forte abraço, saudações bicolores e até a próxima.